Oi, gente! Se você não me conhece ainda, me chamo Marília, sou médica endocrinologista, trabalho com foco em obesidade e emagrecimento. E se você é novo aqui e não está inscrito nesse canal ainda, já se inscreve agora aqui embaixo, ativa as notificações para você não ficar de fora sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal para você conferir. E já deixa seu like nesse vídeo, escreve um comentário aqui embaixo, me conta se você está gostando dos conteúdos que eu estou postando aqui, se você não está gostando, se você tem alguma sugestão de tema que você quer saber mais, que você tem curiosidade, tem desejo de aprender, me conta, porque pode ser um tema que eu vou escolher para gravar novos vídeos, meus próximos vídeos aqui. Me conta, porque esse feedback é muito importante para que eu possa continuar fazendo esse trabalho, fazendo esse trabalho e entregar o meu melhor, alinhado com as expectativas e o desejo de vocês aqui nesse canal. Se você não me segue ainda no Instagram, meu Instagram é @MaríliaCardosoEndócrino, Cardoso com S, tudo juntinho. Diariamente eu posto conteúdo no meu Instagram, sacadas que eu tenho diárias sobre obesidade, emagrecimento e coisas que podem te ajudar se você está buscando mais qualidade de vida, mais saúde, mais disposição, uma relação melhor com o seu corpo, se sentir bem com você, aumentar sua autoestima, sua autoconfiança. Não fica de fora, os conteúdos estão muito bons. Eu estou fazendo com muito amor e muita entrega para ajudar vocês nesse processo. E sabe, gente, hoje nós vamos falar de um tema muito, muito importante e que é o grande desafio da maioria das pessoas que passam por um processo de emagrecimento, que é a manutenção do peso perdido, o desafio de manter o peso perdido. Eu escuto muitas pessoas dizerem: perder peso é fácil, difícil é manter. Na verdade, perder peso não é fácil, eu discordo dessa frase, mas é difícil, é um grande desafio, mas o maior desafio não é na fase ativa de perda de peso, não é na fase de emagrecimento, é na fase de manutenção do peso perdido. Por isso é comum muitas pessoas já terem conseguido perder peso mais de uma vez ao longo da vida, mas voltaram a ganhar o peso novamente, tiveram o famoso efeito sanfona, o temido efeito sanfona, que muitas pessoas já viveram, e têm medo, e isso inclusive desencoraja muitas vezes as pessoas a quererem iniciar um novo processo de emagrecimento, porque elas já passaram pelo efeito sanfona, e aí elas ficam desacreditadas que podem ter sucesso e sustentar o resultado delas. Por isso que eu digo, a manutenção de peso, ela é realmente desafiadora. E eu vou dar nesse vídeo boas razões para explicar o porquê de manter o peso, ser tão difícil. E a primeira razão para isso, gente, é que o emagrecimento, ele é um grande desafio. E até hoje o nosso cérebro interpreta o emagrecimento de uma pessoa com ameaça. Então, quando eu pergunto assim aos meus pacientes no consultório, eu tenho um modelo de gordura e eu pergunto: o que é que a gordura é para você? Então, eu escuto muitas coisas. É ruim, deforma meu corpo, faz mal, tenho nojo. E é verdade, aumenta meu peso. A gordura, ela tem esses papéis, que incomodam, mas a gordura existe porque ela tem um papel no organismo, uma função no corpo, senão ela não existia. E qual é a função da gordura? A gordura é a nossa reserva de energia. As células de gordura é onde está armazenado praticamente toda a reserva energética do corpo. Então a gordura é como se fosse a poupança do nosso corpo. Imagina que o cérebro entende a gordura como a poupança de energia. E aí quando você começa um processo de emagrecimento, você começa a consumir essa poupança. Imagina você agora, no momento que a gente está vivendo, de desafio econômico e financeiro também, além do desafio da saúde. Imagina você cada vez vendo sua poupança indo embora. Toda aquela reserva que você juntou, construiu ao longo do tempo, ao longo de anos até, cada vez essa reserva diminuindo.
que é que vai acontecer? Você fica desesperado. Meu Deus, minhas reservas estão indo embora. Você se sente ameaçado, tem medo, se sente desprotegido. E é exatamente assim que o seu cérebro encara o processo de emagrecimento. Ele pensa: Senhor, tá tudo indo embora, as reservas energéticas estão indo embora e esse corpo está ficando desprotegido. E nós, seres humanos, fomos preparados ao longo de nossa evolução histórica para situações de privação muito longa. Então, todo o DNA do corpo humano, a genética do corpo humano, foi adaptada para ensinar o corpo a preservar a energia, a poupar, a ter reserva de energia. Então, imagina que o emagrecimento, né, caracterizado por essa perda de gordura e, portanto, perda dessas reservas energéticas, vai na contramão dessa programação metabólica de preservar e manter as reservas de energia. Então, o nosso cérebro entende o emagrecimento como uma ameaça. E aí, quando as reservas de energia estão acabando, uma pessoa que já perdeu 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos, o cérebro começa a trabalhar contra o processo de emagrecimento. Vou dar um exemplo para ver se a gente entende melhor. Imagina uma pessoa que tinha 80 quilos e ela começou um processo de emagrecimento e ela perdeu 15 quilos, chegou no peso que ela queria. Ela está com 65 quilos hoje. Nesse momento, dessa pessoa com 65 quilos, o cérebro dela está hiperativado para tentar fazer ela voltar para os 80 quilos. Porque 80 quilos, que foi o maior peso dessa pessoa, é o peso que está lá gravado, carimbado, registrado no cérebro como o melhor peso da vida dela. Afinal, era o peso onde ela tinha a maior reserva de energia, a melhor poupança da vida. Então, o cérebro ele vai começar a dificultar o processo de emagrecimento. Quem nunca já emagreceu, começou um processo de emagrecimento e depois chegou num ponto que, por mais que ela se esforce, faça atividade física, faça restrição calórica, não consegue mais perder a partir daquele ponto. A gente chama de platô de peso. É exatamente por conta desse mecanismo cerebral. O cérebro ele vai dificultando o emagrecimento. Ele vai aumentando a fome, reduzindo o metabolismo, fazendo o contrário para que essa pessoa não emagreça. Tem até uma conta, gente, só para a gente ter uma ideia, que diz o seguinte: cada 1 quilo de peso perdido, o nosso metabolismo diminui em 30 calorias e a nossa fome aumenta em 100 calorias. Então imagina essa pessoa que perdeu 15 quilos, ela tem uma fome de ingerir 1.500 calorias a mais no dia do que ela tinha fome para ingerir. E o metabolismo dessa pessoa vai estar muito menor do que o metabolismo que ela tinha quando ela tinha 80 quilos. Então, isso vai dificultar a continuidade do emagrecimento. E muitas vezes, depois que a pessoa chega no platô de peso, se ela não entende isso, esse trabalho do próprio corpo para tentar diminuir ou impedir o emagrecimento, esses mesmos mecanismos, quando não bem conduzidos, podem explicar e resultar, né, no reganho de peso progressivo até ela voltar o peso inicial que ela tenha, quiçá mais do que o peso que ela tinha antes de iniciar o processo. E aí você deve estar me perguntando, e agora então? Não tem jeito? Tem jeito para isso? Então isso é um destino? Tá todo mundo fadado a ter o efeito sanfona? De jeito nenhum. A boa notícia é que a gente primeiro precisa entender que esse processo existe. Entender como ele funciona para que a gente possa desenvolver estratégias efetivas para garantir a manutenção do peso perdido. E se isso não fosse possível, a gente não tinha dezenas, centenas de histórias de pessoas que conseguiram perder peso e manter o peso perdido, vencendo o efeito sanfona. Eu posso garantir para vocês que tenho dezenas de histórias no consultório lindas que eu tive a oportunidade de acompanhar, de pessoas que até agora estão conseguindo manter o peso há 3, 4 anos sem passar pelo efeito sanfona. Então isso é possível. Mas eu tô falando tudo isso para vocês aqui para primeiro entender, né, o ponto 1, que isso existe. E não se sentir fracassado,
triste, desanimado, incapaz, porque você já tentou outras vezes perder peso, conseguiu e voltou para o maior peso que você teve. Muitas pessoas entendem isso como fracasso. Muitas pessoas julgam isso como falta de força de vontade, o que é uma crueldade sem tamanho. Não é falta de força de vontade, é simplesmente biologia. O cérebro, o corpo humano funciona assim, no sentido de evitar o emagrecimento. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito de falar, que diz o seguinte: uma pessoa, em média, tenta perder peso 8 vezes até conseguir perder e manter com sucesso. E aí a minha ideia não é que vocês se apeguem a esse número. Então eu tenho que tentar 8 vezes até conseguir. Não, muitas pessoas tentam mais de 8 vezes, outras tentam menos. Na primeira vez, consegue sucesso, vencer o efeito sanfona e manter o peso perdido. Mas é para você entender que existe essa média, que você não tá sozinho, que você não é o único que perdeu o peso e voltou a engordar. E tá tudo bem, é o seu cérebro, a sua biologia que funciona assim. A gente entender melhor, porque é difícil manter o peso a longo prazo. Imagine também que uma pessoa, né, que começou a emagrecer, ela teve uma gratificação por estar emagrecendo. As pessoas que geralmente têm alguma dificuldade de perder peso, elas têm uma característica: elas são ávidas pela gratificação imediata. Muitas vezes é isso que faz as pessoas ganharem peso, porque qual a forma de gratificação imediata, né, mais fácil que existe? É a comida. Quer um exemplo? Você que gosta de doce, de chocolate, coloca um doce na sua boca. Aquela sensação de prazer, de bem-estar, de gratificação é quase que instantânea. Você está colocando o doce na boca, você já está se derretendo. Então a comida é uma gratificação imediata. E as pessoas que têm questões com o peso, que têm alguma dificuldade de perder, têm muito esse mecanismo ativado, essa necessidade de ter uma gratificação imediata. Por isso que é difícil emagrecer, porque emagrecer traz uma gratificação de prazer, de autoestima, de bem-estar, mas essa gratificação não é imediata como a comida. Requer tempo, requer rotina, requer consolidação de novos hábitos. E eu escrevi recentemente no meu canal do Instagram: o nosso corpo funciona por processo e não por mágica. A gente precisa de um tempo para construir o corpo que a gente quer. E muitas vezes isso, né, para a mente das pessoas fica difícil de aderir, eu entendo, porque não é uma gratificação tão imediata com a comida, como a comida é, né? É um processo que requer tempo. E às vezes quando a gente coloca na balança que a comida traz uma gratificação muito mais imediata do que o emagrecimento, a gente acaba tendo alguma resistência de iniciar o processo. Mas algumas pessoas têm uma biologia muito favorável à perda de peso. E aí, quando elas começam o processo de emagrecimento, elas perdem peso rapidamente. Às vezes perdem 1 quilo, 2 quilos por semana. E isso começa a funcionar como uma gratificação imediata. As pessoas, cada vez que sobem na balança, o peso está menor. E aí as roupas começam a caber. E aí as pessoas começam a comentar e elogiar e dizer que você está emagrecendo e te dar os parabéns. Então isso vai substituindo a gratificação imediata da comida e essas pessoas vão se empolgando. Por isso que muitas vezes é muito comum as pessoas chegarem no consultório e dizer: olha, eu tô desanimada para emagrecer, mas eu quero, eu sinto que eu preciso. E aí eu pergunto, mas para você, o que poderia aumentar essa sua motivação? E muitas pessoas dizem: a rapidez do resultado. Se eu começar a ver resultado rápido, eu vou ficar animada para continuar. É exatamente isso, é a manifestação do pensamento que nós estamos falando aqui, que se chama avidez por gratificação imediata, muito presente, né, na mentalidade das pessoas que têm alguma dificuldade com o peso. E a fase ativa de perda de peso, quando você está emagrecendo de uma forma rápida, acaba substituindo a gratificação imediata da comida. E isso é muito bom e motivador para essas pessoas. Mas pensa que quando essas pessoas chegarem na fase de manutenção de peso,
Cada vez que elas subirem na balança, estão com o mesmo peso, né? As pessoas pararam de comentar, porque meio que já se acostumaram, fulano emagreceu e já está há algum tempo daquele peso. As roupas, né, já estão cabendo e não tem mais nenhuma novidade, porque você já chegou ali no seu limite. Muitas vezes, para as pessoas, né, nesse momento, chega aquela hora que elas dizem, perdeu a graça. Tá bom. E aí, a falta dessa gratificação imediata, né? De ver as roupas cabendo, de cada vez ver a balança diminuindo, de ver as pessoas comentando, vai desanimar um pouco essas pessoas. E aí elas vão ficarem, muitas vezes, menos comprometidas com a mudança da alimentação, da atividade física, de ir nas consultas com o profissional. Às vezes elas vão achar que não precisa mais ir para consulta com endocrinologista, para consulta com nutricionista, porque elas já chegaram ali, e isso é muito perigoso, essa atmosfera, porque vai começar a gerar um contexto favorável ao retorno do peso. E a gente é nesse momento, pelo contrário, que a gente precisa ter mais cuidado, mais estratégias e estar mais perto do nosso paciente. É aí que você precisa de acompanhamento. Muita gente pensa que o acompanhamento só é importante, o acompanhamento do profissional na fase ativa de perda de peso, mas é exatamente na fase de manutenção, para garantir os resultados alcançados, quando aqueles mecanismos cerebrais de aumentar a fome, diminuir o metabolismo, estão hiperativados, estão no pico da ativação. É aí que a gente precisa estabelecer estratégias de manutenção de peso. É aí que a gente precisa de estar junto do paciente. Por isso, entender, desconstruir essa mentalidade de que a manutenção de peso, game over, o processo acabou, cheguei onde eu queria, tchau todo mundo, isso não funciona. É exatamente essa mentalidade que contribui para que o efeito sanfona seja tão comum e tão desafiador para as pessoas. Então, nesse momento, a gente vai precisar estabelecer estratégias para essa manutenção do peso perdido. E que coisas são essas, Marília, que pode ajudar as pessoas a manter o peso, né? A primeira coisa, né, que pode ajudar é você manter as consultas com os profissionais, manter o acompanhamento, esse encontro periódico com o profissional que está te acompanhando desde o começo, né? Ele é importante para que as pessoas se sintam engajadas, motivadas e comprometidas com a mudança. Quando você assume um compromisso com outra pessoa, isso aumenta inconscientemente o seu grau de engajamento, porque tem um compromisso que você tem com você e tem um compromisso que você tem com o profissional. Isso ativa o engajamento, né? E aumenta a chance de manutenção de peso. Uma outra coisa muito importante, além disso, é a gente garantir a atividade física. Teve vários estudos, né, que pegaram pessoas que perderam muito peso e estavam na fase de manutenção, né? E aí foram observando essas pessoas. Algumas voltaram a ganhar peso, outras continuaram mantendo o peso. E eles foram estudar quais eram as diferenças entre as pessoas que reganharam peso e as pessoas que mantiveram o peso. E uma coisa que estava 100% presente nas pessoas que conseguiram manter peso, que faltou nesse grupo aqui, foi a atividade física. Gente, entre dieta, atividade física e uso de medicamento para emagrecer, dessas três, a mais poderosa, a mais eficaz, a mais eficiente mesmo em manter o peso perdido é a atividade física. E isso não sou eu que estou dizendo. Vários estudos, vários artigos científicos, várias comprovações da literatura científica mostrando o quanto é importante as pessoas manterem a atividade física. Ainda que a dieta não esteja 100%, ainda que você tenha usado o medicamento para emagrecer e tenha combinado com o seu médico de parar a medicação, ainda que esses fatores não estejam juntos, se você consegue manter um grau de atividade física regular
isso certamente vai te ajudar muito no processo de manutenção de peso. E aí você pode me perguntar, mas qual exercício, quanto desse exercício eu preciso fazer para garantir o meu peso, que meu peso não vai voltar? E aí a gente sabe que isso é muito individual, mas a gente tem alguns parâmetros para se basear em termos de quanto de atividade física, o que os estudos sugerem para manter o peso perdido, pelo menos 150 minutos por semana de atividade física. E aí eu posso pensar numa atividade física 3 vezes por semana, de 50 minutinhos, quase 1 hora, ou eu posso pensar numa atividade física 5 vezes por semana, de 30 minutinhos, algo mais rápido. Se eu tenho a minha hora do dia mais apertada, eu posso fracionar mais esses 150 minutos ao longo da semana. E o que fazer? Aí você pode fazer aquilo que te dá prazer, aquilo que mais te dá graça, que mais tem graça para você. Por exemplo, algumas pessoas odeiam academia. Eu gosto de fazer academia. Faz muitos anos, desde quando eu tinha 18 anos que eu faço. Mas para algumas pessoas é péssimo, detesta e tá tudo bem. Você pode escolher outra forma de acrescentar atividade física na sua vida. Pode ser uma caminhada, pode ser uma dança, né? Muitas pessoas gostam de exercício ao ar livre, caminhar no parque, e aí tá tudo bem, passear com o cachorro, ou fazer atividades que envolvam a prática da meditação, da respiração junto, como a yoga, ou mesmo pilates, ou mesmo uma modalidade de luta, ou corrida, enfim, há uma infinidade de opções que a gente pode lançar mão, e nenhuma opção é superior à outra quando a gente fala de manutenção de peso. A melhor opção, tenha certeza que é aquela que você sente mais prazer, que é aquela que você gosta mais e tem mais chance de manter a longo prazo. Mesmo em dias que você não vai acordar tão motivada, que você vai acordar com preguiça, que você vai acordar sem vontade de fazer. O prazer associado àquela atividade é o que mais aumenta a chance de você adquirir aquilo como um novo hábito. Então, manter a atividade física é muito importante, assim como manter o acompanhamento profissional. E a terceira coisa, muito importante, a terceira dica, essa é valiosa, anota aí, que é para garantir a manutenção do peso perdido, são o que a gente chama de estratégias de automonitoramento. O que é isso? Gente, as pessoas que já tiveram alguma dificuldade, né, com o peso, muita gente luta contra a obesidade desde criança, né? Então tem muitas memórias, muitos traumas e muitos esquemas, né, que elas criaram ao longo da vida para lidar com essa questão. E uma desses esquemas muito comuns chama mecanismos de evitação. Então as pessoas que têm dificuldade com o corpo, com o peso, elas evitam se ver. São pessoas que dificilmente se olham no espelho, são pessoas que não gostam de se pesar para ver a balança, são pessoas que geralmente preferem roupas que esticam, né, para caso elas vão ganhando peso e aí a roupa vai esticando e vai acompanhando, para a roupa não dizer para elas que elas aumentaram de peso. Então são pessoas que têm esses mecanismos de evitação muito ativados, elas não querem se ver e tá tudo bem, porque isso causa dor no processo, né? Se ver no espelho e não gostar do que tá vendo, ou vestir uma roupa e ter aquela sensação de que a roupa não coube nela e precisou ali escolher outra coisa, subir na balança e tomar um susto com o peso que tá vendo ali, como isso causa dor, as pessoas criam estratégias de evitar a dor e por isso elas não se veem. Mas aqui na fase de manutenção do peso, isso pode ser uma grande armadilha. Então, se perceber, se observar e ter estratégias de checagem, seja se pesar 1, 2, 3 vezes por semana, seja se olhar no espelho, seja ter uma roupa, né, que
pode lhe ajudar a perceber se você aumentou de peso ou se você está mantendo o seu peso. Isso é muito importante. Se vigie. Eu sempre oriento para os meus pacientes, na fase de manutenção de peso, gente, se pesem. Vamos fazer as pazes com a balança, porque a balança pode ser uma amiga, né? Coloque a balança do seu lado como uma aliada sua nesse processo que você decidiu começar. Porque a balança, ela é um parâmetro objetivo. E quanto mais você se pesa nessa fase de manutenção, maior a chance de você manter o peso perdido. Isso também tem vários estudos mostrando. Muitas pessoas que não querem se pesar ou acham desconfortável, né? Nem querem ter a balança em casa. É lógico que eu não estou dizendo para você ficar neurótica, né? Entender que existem oscilações de peso, até 1 quilo, 2 quilos ao longo do dia. Nosso peso pode variar, dependendo se a gente se alimentou bem ou não, se o nosso intestino funcionou ou não naquele dia, se a gente bebeu ou não água e o quanto que bebeu. Então, existem essas oscilações. Não é para ficar o neurótico da balança, mas ter a ferramenta de se pesar na balança como uma ferramenta de automonitoramento. E aí, uma coisa muito importante, né, que eu sempre falo para os meus pacientes, né, se observem e não deixe a coisa desandar a ponto de ficar mais difícil você voltar ao comando da situação. Por exemplo, quando você se pesa, você vai perceber quando o seu peso aumentou 1 quilo, aumentou 2 quilos, aumentou 3, aumentou 4, e aí você consegue agir precocemente, né, para voltar ao peso que você tinha, ao peso que você obteve durante o tratamento, sem correr o risco de reganhar muito peso. O que acontece é que muitas pessoas, quando não se pesam, elas não estão olhando para o problema, e de repente só quando elas aumentam 10 quilos, 20 quilos, é que elas voltam a querer cuidar do problema. E aí fica no que eu chamo de movimento ioiô, né? Elas vão e voltam a um extremo e a outro várias vezes. Mas para não ser ioiô, a gente precisa se monitorar. Viu que o peso aumentou mais de 2 quilos, 3 quilos? Opa, é a hora de intervir, de procurar ajuda, de falar com o seu profissional de educação física, se for o caso, para mudar a modalidade do treino, de falar com sua nutricionista para adequar a dieta, de falar com o seu médico endocrinologista sobre quais estratégias a gente vai usar para aquilo não desandar. Então, o automonitoramento é fundamental. Mas são as 3 ferramentas que podem garantir a manutenção do peso perdido. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, deixa a sua dúvida aqui embaixo também. E um beijo, obrigada por ter ficado comigo até aqui e até o nosso próximo vídeo.